Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Bem-vindo ao nosso passeio pelos livros da Bíblia. Hoje vamos ver a profecia de Zacarias. E no final da mensagem darei a resposta à pergunta 723 e mais uma pergunta para ajudar você a continuar aprendendo mais e pesquisando mais nas Escrituras. Mas primeiro, vamos pensar sobre o profeta Zacarias. Zacarias veio de uma família sacerdotal que havia regressado para Jerusalém depois do cativeiro na Babilônia. Isso seria em torno de 538 a.C. Seu nome significa Deus lembrou, uma expressão que bem descreve a mensagem desse profeta. Para expressar o tema com mais clareza, observamos as palavras de Deus em Zacarias capítulo 1, versículo 14. Deus disse: "Com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião." A maneira mais fácil de nos lembrar da mensagem de Zacarias é de pensar no livro como continuação do trabalho do profeta Ageu, que foi o assunto da semana passada. Os dois realizaram seu trabalho na mesma época histórica e com o mesmo objetivo principal. O relato histórico de Esdras, que trata também do mesmo período, disse em Esdras capítulo 5, versículos 1 e 2, "Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam." E assim nós entendemos o propósito principal do trabalho de Zacarias, de motivar o povo de Judá a reconstruir o templo em Jerusalém. A comparação das datas citadas nos livros Ageu e Zacarias confirmam o comentário de Esdras. As datas citadas em Ageu são do segundo ano do reinado de Dário, começando no 6º mês e terminando no 9º mês do mesmo ano. Isso conforme Ageu capítulo 1 e capítulo 2. As datas em Zacarias começam no 8º mês do mesmo ano e continuam até o 9º mês do 4º ano, conforme Zacarias capítulos 1 e 7. É possível que o trabalho dele tenha continuado por mais alguns anos, mas pelo menos conseguimos identificar essas datas no livro. O estilo de Zacarias é muito diferente do estilo de Ageu. Enquanto Ageu apresentou uma mensagem simples e objetiva, Zacarias empregou o estilo apocalíptico, o mesmo estilo empregado nos livros de Ezequiel, Daniel e Apocalipse. Ele usou linguagem altamente figurada e visões espirituais para comunicar a mensagem de intervenção divina nos assuntos humanos, que é talvez a característica mais importante desse tipo de literatura apocalíptica. Quase a metade do livro de Zacarias é composta de uma série de visões usadas por Deus para assegurar o profeta e seus ouvintes da fidelidade de Deus em cuidar dos fiéis. Quando se trata das promessas de Deus, Zacarias começa onde Ageu termina. No 7º mês do 2º ano do reinado de Dário, Deus prometeu confortar o seu povo, dizendo que ia abalar as nações. Isso Ageu capítulo 2, do versículo 4 a 7. 4 meses depois, na primeira visão de Zacarias, as nações continuam tranquilas, enquanto o povo em Jerusalém vive ainda agitado e ansioso, ainda esperando a consolação divina. Zacarias capítulo 1, versículos 11 e 12. A partir desta visão, Zacarias assegurou ao povo de Deus que o Senhor não havia esquecido da sua promessa e que o alívio viria. Na leitura de Zacarias, nós encontramos uma série de 8 visões, seguidas por diversas outras mensagens,
algumas se referindo àquela mesma época e outras olhando para eventos séculos depois na vinda do Messias, ou seja, de Jesus. Capítulos 1 a 6 do livro de Zacarias apresentam as 8 visões do profeta. Capítulos de 6 a 8 contêm mensagens da presença de Deus com seu povo, mas incluem um trecho lembrando os judeus dos motivos da ira de Deus que veio sobre eles no cativeiro. Capítulo 9 começa com profecias sobre outras nações, mostrando a intenção divina de castigar os povos da Síria, Fenícia e Filístia. O resto do capítulo 9 até capítulo 14 frisam o zelo de Deus pelo povo escolhido, mostrando como ele protegeria os fiéis. Várias partes destes capítulos olham para o reino do Messias e mostram que teria ainda outro castigo de Jerusalém neste processo de estabelecer o reino do Senhor. Zacarias é considerado por muitos o livro mais difícil do Antigo Testamento. E ninguém que conhece o livro negaria que ele apresenta desafios no estudo. Mas não vamos deixar essas dificuldades esconder de nós a sua mensagem principal. Deus não esquece do seu povo. Vamos agora às perguntas bíblicas do dia. Pergunta 723. Adonias, um dos filhos de Davi, pediu a ajuda de quem para fazer um pedido especial ao rei Salomão? Alternativas: A. Davi, B. Joabe, C. Abigail ou D. Batseba. A resposta certa, alternativa D. Batseba. Adonias pediu a ajuda de Batseba, que era mãe do rei Salomão. Salomão entendeu que foi uma tentativa de golpe e mandou executar Adonias. O relato disso em 1 Reis, capítulo 2. E a nova pergunta de hoje. Organize as seguintes mortes na sequência cronológica. A. Estevão, B. Jesus, C. Ananias e Safira, e D. Tiago, filho de Zebedeu. O povo de Judá sofreu bastante em consequência de séculos de rebeldia contra Deus. Mas quando Zacarias profetizou, já estavam de volta em Jerusalém e ele incentivou o povo a lembrar-se da sua responsabilidade de reedificar o templo e de habitar a cidade. Deus não se esqueceu das suas promessas e foi fiel para com Judá, como ele continua sendo fiel em todas as promessas feitas para nós. Graças ao Senhor por sua fidelidade. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.